Olá, Suzy. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. A gente, primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença e pela sua participação, pelo convite, né? Você ter aceitado o nosso convite. A Suzy Mendes Moraes, ela é graduada em Gestão Estratégica de RH pela Universidade Metodista de São Paulo, Psicologia Transpessoal pelo Centro de Psicossíntese e cursa Psicanálise no Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. Suzy, muito obrigado novamente e sejam muito bem-vindas aí para o nosso bate-papo. Eu quem agradeço à universidade por esse convite, é uma honra para mim. E queria dar boa noite a todos que estão participando dessa live junto conosco. E essa proposta também mais informal, de forma que as pessoas possam fazer as suas perguntas e possam tirar as suas dúvidas a respeito desse tema que é tão importante, que é a inteligência emocional. Tá certo. Bom, então como a gente vê a situação, a pandemia causada pelo novo coronavírus fez com que mobilizasse o planeta, né, a tomasse ações aí urgentes e imediatas, fazendo para conter a disseminação do vírus no mundo. E isso fez com que a gente mudasse a nossa rotina, a repensar os nossos espaços e a ressignificar eh, as nossas relações. E imerso a essa tensão, né, essa várias preocupações, que envolve não só o campo político, econômico, mas também a gente tem que priorizar a saúde mental, né? Sem dúvida. Uhum. E aí nessa live, a gente pretende indagar um pouco sobre esse campo, né? Nos fazendo essas perguntas, explorar, né? Fazendo umas perguntas como, por exemplo, como é que nós temos lidado, como a gente tem lidado com as emoções nesses últimos dias, nesses últimos meses, como é que a gente tem feito o filtro dessas informações que chegam a todo momento para a gente, como é que a gente tem lidado com os quadros de depressão e ansiedade, e como a gente deve cuidar né, com esses quadros, né? E como o autoconhecimento ele pode nos ajudar a reconhecer as nossas limitações e potencialidades também nessa crise. E como a gestão das emoções pode melhorar as nossas relações e a nossa vida, né? E aí eu pergunto, Suzy, o que é ter inteligência emocional? As pessoas que estão nos assistindo aí. Eu acho que antes de responder à sua pergunta, é muito interessante nós pensarmos que a inteligência emocional, ela é sim muito importante nesse momento desafiador que todos nós estamos vivendo, e é também e sempre foi muito importante para o nosso sucesso, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio. Porque com inteligência emocional, as nossas relações, sejam elas familiares, as relações afetivas, as nossas relações profissionais, elas são melhores, né? Tem com muito mais Uhum. qualidade essas relações. E a nossa relação interna também, porque o indivíduo, o ser humano, é um ser bastante complexo. E é Uhum. evidente que nesse momento de pandemia, nós estamos sendo bastante desafiados para sustentar um equilíbrio emocional. E a gente então vai propor conversar sobre isso essa noite. E Uhum. eu quero convidar as pessoas para participar então dessa live e ir mandando as suas perguntas e interagindo com nós dois, né? Uhum. Bem, o Sim. que é ter inteligência emocional? Todos nós temos emoções. Talvez pudéssemos falar das 5 emoções básicas do ser humano, que a partir dessas 5, tantas outras são derivadas. Mas a gente lida no dia a dia com a tristeza, com a alegria, com a raiva, com o medo e com os afetos, as relações afetivas, as nossas conexões entre pessoas. Uhum. E o que significa, então, ter inteligência? É a gente sair do automatismo, as reações mais instintivas, poderia até dizer animais, porque são inconscientes diante dos fatos da vida, que todos nós somos submetidos.
Então, por exemplo, na hora da raiva, como você reage? Na hora do medo, como é que você enfrenta o medo? Uhum. E a gente trazer um pouco mais de inteligência, ou seja, a gente traz uma parte do cérebro que se chama neocórtex, que é a parte pensante do cérebro, de forma que a gente, ao invés de reagir automaticamente, a gente retém a reação, pensa sobre o assunto e escolhe a melhor maneira de você agir, escolhe o seu comportamento, o que é mais assertivo e mais adequado para cada situação. Uhum. Isso, no final das contas, é o que nos diferencia dos animais. Porque eu tenho uma cachorrinha, por exemplo, como eu estou no escritório da minha casa, é capaz dela se fazer presente aqui na nossa live, né? E a minha cachorrinha, ela quando tem medo, ou ela late, já para se defender, num sentido de luta, ou ela foge. Nós, seres humanos, também somos assim. Diante do medo, ou nós fugimos, ou nós lutamos. Na raiva, nós temos uma inclinação para a ação, para a agressividade. A raiva é uma energia que nos leva para o movimento, é uma energia dinâmica. E com os animais também. Então, nós deveríamos ser treinados, ensinados a desenvolver essa capacidade de escolher as nossas ações antes de sair fazendo como se fosse automático, como se fosse um animal. A nossa parte do cérebro que reage é o sistema límbico, é um sistema mais primitivo, portanto, do que levar essa inteligência para o nosso comportamento do dia a dia. Isso é ter inteligência emocional, é a escolha. Entendi. É a escolha. E não o controle, é isso, né? Não é o controle das emoções, porque as pessoas confundem muito, né? Ter inteligência é saber controlar as emoções, mas não. É saber dar uma resposta, porque a emoção, a gente, pelo que eu entendi, a gente não pode controlá-las, né? Mas eu posso escolher para que fim, né, ou meio que esse impulso, né, que é o que a emoção, ela pode gerar. É isso? Não. Eu acho que esse equívoco de achar, de simplificar a inteligência emocional como um controle é porque a gente precisaria reter o automatismo para fazer a escolha. Então, isso requer algum controle, de eu reter Tá. a parte automática. Mas o controle não é a finalidade em si mesmo, por qualquer motivo. Acontece que quando eu ajo sem pensar, quase sempre eu me arrependo. Quem nunca se arrependeu de algo que disse ou que fez, não é? É isso, Sim, sim. porque a gente não pensou a respeito. E olhando nesse contexto, por que ela é tão importante, então, para nessa crise? Por que é tão importante a gente desenvolver e começar a pensar a inteligência emocional para essa crise? Então, quando a gente leva a inteligência para as nossas emoções, nós somos muito mais assertivos para lidar com as situações da vida. Num momento como esse, nós estamos sendo confrontados com emoções muito fortes e primitivas do ser humano. Por exemplo, a emoção do medo. E neste caso, a emoção do medo é a emoção mais forte que os estudos, há mais de 50 anos, existem estudos sobre isso. A emoção de medo mais forte do ser humano, qual é? Tem ideia? Quer chutar? Hum, talvez da morte, não sei. Isso, parabéns. Da morte? Ah, O ser humano ele tem realmente um medo de encarar a sua finitude. E no caso da nossa cultura local, a gente encara essa finitude desde o momento que o homem ou a mulher começa a envelhecer. Por isso que é tão difícil eu encarar o envelhecimento numa sociedade que valoriza somente a juventude. Agora, o curioso é que a morte, ela faz parte da vida. Não existe vida sem morte. E não existe a morte se não houver vida. Então, o que nos falta é uma oportunidade de pensarmos sobre isso, de refletir sobre isso, de discutirmos sobre isso, para nós encararmos a morte com naturalidade.
como parte do processo. Uhum. Agora, é um fato, nós estamos tendo que encarar o medo da morte. Não só o medo de eu morrer, mas de um filho meu morrer, ou da minha mãe, ou de um parente próximo, ou daquela pessoa que eu amo. Então, nós estamos sendo confrontados com o maior medo do ser humano, de uma maneira como nunca antes, talvez em alguns lugares, alguns países, em ocasião de guerra, por exemplo. Né? Mas dessa maneira mundial, eu acho que são poucos os momentos da nossa história que nós vivenciamos isso. Mas não é só isso. A gente também vai ter, e já estamos tendo reflexos na nossa política, na nossa economia. E isso traz também um outro medo. O medo de eu ficar desempregado. O medo de eu não poder sustentar a minha família. Principalmente se for um pai, uma mãe com filhos pequenos que são dependentes dele. E isso está lidando com qual medo, então? Da sobrevivência. Então, são medos muito profundos do ser humano. Se não bastasse, a gente está lidando com uma perda que é o isolamento social. Uhum. O ser humano a sua característica é social. E nós aqui, de novo, trazendo um aspecto cultural também, né, o nosso contexto, nós latinos gostamos de abraçar, de beijar, de estar juntinho, não é isso? A gente gosta do contato físico. Então, a gente sofre mais ainda, porque esse distanciamento das pessoas com as quais nós nos relacionamos é contra a nossa natureza social. Uhum. E aí vem a tristeza. A tristeza está muito ligada com o sentimento de perda. Uhum. Além disso, a gente está lidando com a raiva. A raiva ela está muito relacionada com a frustração. Quando eu quero muito fazer uma coisa e aí eu não posso. Ou quando alguém também ataca a minha autoestima, eu me sinto injustiçado, alguma coisa assim. E nesse momento, então, é um desafio. Você percebe que está lidando com emoções muito fortes nossas e que está nos desafiando a nos mantermos centrados e equilibrados? Uhum. Eu ia até te perguntar nesse ponto, né? Então, o indivíduo, então, ele reconhece essas emoções, ele percebe que não tem como, né, controlá-las. Então, como que a gente maneja isso? Por exemplo, como eu manejo a raiva de maneira que isso, não sei se eu posso dizer de forma benéfica, né? Como você disse, é uma energia de ação. Como é que eu posso isso transformar essa raiva em algo talvez positivo, né? Trazendo, ou enfim, manejar a tristeza, como é que a pessoa consegue lidar com isso trabalhando? Acontece que a maioria das vezes nós não estamos conscientes e não reconhecemos, como você disse. O Uhum. primeiro passo para manejar uma saúde mental, uma saúde emocional, é o reconhecimento. Muitas vezes a gente está chateado, está nervoso, está impaciente, mas a gente nem está se dando conta do porquê. Então, o primeiro passo é nomear, reconhecer e nomear o que eu estou sentindo hoje, neste momento, que pode ser diferente daqui a 2 horas, 3 horas ou amanhã. E eu preciso, então, dizer isso. Eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou triste. Por que eu estou dando uma ênfase nessa frase? Porque é bastante comum a gente aprender que é feio chorar, né? Quando a gente é criança. Que criança brava, que coisa feia. É feio ficar com raiva, com ódio. E aí a gente não quer demonstrar isso. Porque desde pequenininho a gente é ensinado. Assim, é importante a gente ter consciência de que só o exercício de eu dizer e nomear o meu sentimento é o passo número 1. Uhum. O segundo é aceitar. Tem muita gente que bloqueia isso porque acha feio sentir raiva, né? Só que nós somos seres humanos, nós nos frustramos. Então a gente precisa aceitar qualquer coisa que a gente perceba presente. Sem tentar reprimir, sem achar que é feio, sem achar que é fraco. É um observar sem julgamento.
é um observar com uma aceitação amorosa para si mesmo. Ok, neste momento eu estou com raiva e eu aceito isso. O terceiro passo é tomar a responsabilidade. Bom, aí, para cada emoção, eu daria dicas diferentes, né? Com qual você quer começar? Pode escolher, pode ficar à vontade. Eu vou falar da Acho raiva, que só. então. Pode falar, né? Uhum. Não, só que nesse último ponto que você falou sobre a gente tomar aceitação, Uhum. né? Eu acho que pra gente, pra gente fazer esse processo de aceitação, a gente tem que tirar esse espaço da culpa, é isso, né? Isso. Porque a gente se culpabiliza o tempo todo por estar sentindo isso, porque isso é feio, porque sentir raiva é feio, porque sentir tristeza é feio. Então a gente fica muito refém dessa postura de culpa, né? Esse lugar de julgamento, quando na verdade nós deveríamos ir para o espaço de escola, né? Que é o espaço de Muito aprender. O que bom. que eu preciso aprender? Muito O que eu bom. preciso aprender com essa emoção? Entendi. Perfeito. E saber que ela é natural, né? Uhum. E saber que ela é Que ela natural. faz parte do nosso ser. Uhum. A gente, às vezes, Isso as a gente pessoas. só quer estar feliz, quer estar legal, né? Estar numa boa. E não é assim, né? Uhum. Seja Uhum. eu e você, ou seja alguém lá na China ou no Japão, tem os mesmos sentimentos. Uhum. E sobre a responsabilidade, existe uma certa discussão nas redes sociais sobre a responsabilidade afetiva, né? Até onde há essa responsabilidade do outro sobre o sentimento do outro e a gente sobre o sentimento, o nosso próprio sentimento, né? Isso ainda é uma dificuldade da gente reconhecer, né? A maior, assim, eu acho que isso foi muito legal que você colocou, porque a gente tem que entender. Eu não tenho como lidar com o outro, eu não posso mudar o outro. A gente quer, a gente Uhum. tenta, mas é uma Uhum. ilusão, tá? É só quando o Uhum. outro percebe que ele quer mudar que alguma coisa pode acontecer. Eu não tenho Uhum. essa gerência sobre o outro. Então, sempre quando a gente for pensar e for buscar esse autoconhecimento, tem que ser sobre si mesmo. Uhum. Então, vamos falar Perfeito. sobre esse tomar a responsabilidade. Quando eu estou com raiva, eu já preciso saber, já fica aí na cabecinha de vocês, que é uma emoção que te leva para a ação. Uhum. Bom, eu preciso reter essa ação. Quais são as dicas para isso? Se você puder, primeira coisa que eu digo, saia do contexto, saia do cenário. Antes que você tenha aquela explosão e você vai falar coisas e Hum. vai fazer coisas que você se arrepende. Então, se você puder, saia do contexto e diz para a pessoa: agora eu não posso falar com você. Depois a Uhum. gente conversa. Vai caminhar, vai dar uma volta, coloque uma ação. Não posso sair. Nós estamos numa pandemia. E agora, o que eu Uhum. faço? Vai para o seu quarto, Lava tira banheiro. tudo do armário, dobra as roupas de novo e faz alguma Aqui em coisa. casa a gente lava o banheiro. Lava Aqui em casa a gente lava o banheiro. banheiro. O banheiro fica branquinho. Isso. Então você tem que agir para quê? Para dar vazão a uma ação que é dinâmica, uma energia que é dinâmica. Dê vazão. Sabe uma coisa bem legal que funciona também? Escrever. Pega uma folha de papel Hum. e aí você escreve sem filtro. Xinga, fala bobagem, fala o que você quiser. Mas rasga, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me entregue o papel. Rasga e joga fora. É. É só para dar Uhum. vazão para esse sentimento, para essa emoção. Então, para raiva, você precisa fazer isso. Rasga a lista telefônica, não tem mais, né? Isso é coisa antiga, tá bom. Então, pega a revista, rasga a revista. Mas você tem que fazer alguma coisa para essa energia sair. Uhum. Outra coisa que funciona, cerrar os punhos. Olha, tá vendo isso aqui? Quando a gente está com Uhum. raiva, cerra os punhos, cerra o maxilar. Respiração. Respira para você se conter, reter, até que você consiga voltar para o seu controle. Quando você conseguir voltar para o seu controle, aí vem o momento de você refletir. O que me deixou com raiva? O que mexeu dentro de mim? Não é o que o outro falou, não fica combinando o outro. Pense em você, dentro de mim, o que é que está sendo mexido? Qual é a minha parte? Qual é a minha necessidade aqui que não está sendo respeitada?
E Uhum. aí, a hora que você tiver autoconsciência sobre isso, você tem que voltar e conversar com a pessoa. Uhum. Porque muitas vezes, quando a gente se acalma, a gente fala assim, ah, deixa pra lá. E isso vira uma panela de pressão. Na próxima briga, na próxima discussão, você vai estourar em dobro. Então, é muito importante a gente retornar, e agora sim, mais centrado, mais calmo, e conversar com a pessoa, explicar qual é o seu sentimento, porque o sentimento te pertence. Então, não fale, não Uhum. acuse o outro. Foi isso que você disse, foi isso que você fez. Esquece. Fale sobre você. Senão o outro já entra também numa posição de defesa. Então, falando de Uhum. você, o que você sentiu? Qual é a sua necessidade? Fale dos seus sentimentos. Percebe como a coisa muda e é mais assertiva? Uhum. Tá? Para raiva, eu acho que essas são as dicas para você dar vazão e voltar depois um pouco mais centrado, mais calmo, com um pouco mais de lucidez, inteligência emocional, inteligência nas emoções. Uhum. Suzy, e agora nessa zona de incertezas, né, que a gente que a gente não tem, que a gente tem, aliás, fica a dúvida sobre como a gente faz para sair da zona do medo, né, essa emoção do medo que toma conta da gente, como é que a gente, porque a gente, a partir do ponto que a gente aceita, a gente não nega mais ele, então eu sinto que eu tenho medo, e aí como que eu faço essa transição do medo? Que Bom. que me faz preso na minha zona de conforto e não me permite ir para zonas de aprendizado, enfim, para outros lugares. Uhum. Olha, o medo, é importante que a gente faça as pazes com o medo, porque é uma emoção muito valiosa. É o medo que nos mantém vivos. É Uhum. através do medo que eu tomo cuidado, que eu fico atento às coisas. Por exemplo, você sabe que eu pratico montanhismo, escalada. Se eu não Uhum. tivesse medo, o risco iria aumentar potencialmente. Mas como eu tenho medo, eu estou muito mais concentrada, estou muito mais atenta. É algo que me protege. Quando que o Uhum. medo, a gente tem que olhar para ele, tem que lidar com ele. Quando ele começa a me paralisar para realizar as coisas que eu preciso ou que eu escolho fazer. Muitas pessoas têm medo de mudar de emprego, têm medo de empreender um negócio novo, tem medo de chegar numa garota, num garoto, tem medo de tentar um relacionamento, tem medo de se relacionar. Quando o medo começa a limitar a autorrealização, esse medo precisa ser olhado, precisa ser confrontado. Uhum. Então, o que acontece? Em algumas situações que você não tem como escapar, sei lá, um assalto, um cachorro que está indo para cima de você, uma situação como essa, vamos falar do Covid, né? Que nós Uhum. estamos lidando com o medo. Primeira coisa, primeira assim, dica que eu posso dar é procure fazer uma lista do que é fato e do que é imaginação. Uhum. A nossa ansiedade deixa a nossa imaginação solta. E a gente começa a Uhum. pensar assim: se eu ficar desempregado, o que vai acontecer? Mas é futuro, não é presente. Uhum. E se eu ficar doente, se eu pegar essa doença, o que vai ser de mim? Mas isso é futuro, não é presente. Então a gente fica projetando uma série de possibilidades que a grande maioria é imaginativa. Entendi. Então a gente tem que se ater o quê? Ao presente e aos fatos. O Uhum. fato é, existe um risco e eu tenho que me proteger. Então é onde a gente tem o isolamento social, é quando a gente resolve usar máscara. Então a gente tem que olhar os fatos e a gente ter uma postura equilibrada diante disso. Existe um psiquiatra italiano que eu gosto muito, Roberto Assagioli, que ele diz o seguinte: nós deveríamos, todos os dias, fazer uma higiene física, que nós já fazemos, e uma psicológica. Da mesma maneira que eu tomo banho todo dia, que eu escovo os dentes todo dia, eu deveria escolher quais são os inputs que eu estou fazendo na minha mente. Se eu ficar vendo
televisão de manhã, na hora do almoço, à noite, e eu só vendo os problemas se agravando, é uma coisa tão maluca que, assim, a gente está ansioso, a gente quer informação. Aí a gente tem a informação e a gente fica mais ansioso. E aí eu preciso de mais informação. Então, é um ciclo vicioso. A gente deveria ouvir músicas que nos acalme, ler um livro que nos traga... não sei, que nos traga as mensagens de fé, de otimismo. Nós deveríamos conversar com as pessoas outros assuntos. E sim, você vai se manter informado o suficiente. Mas não o tanto que vai deixando a gente cada vez mais amedrontado diante de toda essa situação, diante de toda essa crise. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda mesmo que a gente escolha um pequeno período, né, do nosso dia, da nossa rotina, para ler as notícias, né, e não ficar tomando muitas notícias no decorrer do dia, né, o dia inteiro, para não ter esse excesso também, né, que foi esse exemplo que você deu para a gente. Ter um equilíbrio, perfeito, perfeito. E pegando um gancho na questão da depressão e da ansiedade, eu queria te perguntar, então, como é que a gente identifica esses quadros de ansiedade, depressão? A pessoa está em casa e ela não sabe diferenciar uma depressão de uma tristeza ou uma ansiedade só de enfim, do momento. Como que essa pessoa consegue identificar isso? Então, esse é um ponto muitíssimo importante. Por quê? A depressão, ela é uma doença que está crescendo em torno de 18% a cada 7, 8 anos. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, já nos indicou que seria uma das doenças que mais afastaria as pessoas do trabalho nos próximos anos. Então, é algo que é muito comum e está crescendo cada vez mais. Possivelmente pelo estilo de vida que nós temos. Bem, então, quando morre um parente, quando você termina um relacionamento, quando você fica desempregado, é natural que você fique triste. E é importante que você tenha o seu momento de tristeza mesmo, que você chore, que você faça o luto, que você dê vazão a esse sentimento. A minha recomendação é que você observe a frequência do seu estado de humor, do seu estado de depressão. Se você começar a perceber que você está recorrentemente, ou seja, frequentemente nessa tristeza, nessa falta de motivação, nessa falta de sentido para a vida, é um sinal de que você pode estar precisando de uma ajuda profissional. Porque, olha, é muito diferente uma pessoa que tem depressão ou tem um quadro de ansiedade, por exemplo, uma síndrome do pânico, um quadro de ansiedade agudo, essa pessoa ela não está com problema de humor. Ela precisa de ajuda profissional. Então, algumas evidências que essa pessoa precisa de ajuda. Ela começa a não ter motivação para fazer as ações, as atividades do dia a dia dela. Quando você convida essa pessoa para fazer aquilo que ela mais gosta, sei lá, se alguém me chamasse para ir para a montanha, que eu adoro, e aí eu não tenho motivação nem para fazer isso, que é uma coisa que me dá prazer, também é um sinal importante para a gente ficar atento. A pessoa não tem vontade de sair da cama. E ela entra no processo de autoculpa, de se auto-repreender, de se autodepreciar. Sabe quando a pessoa fala, eu não sirvo para nada mesmo, é uma autodepreciação. E aí ela tem uma tendência ao auto-isolamento. O que é muito diferente do isolamento que nós estamos vivendo por um decreto, por uma necessidade maior. A própria pessoa, ela tenta se isolar. Então, assim, é um quadro que precisa realmente de uma terapia, muitas vezes precisa, inclusive, entrar com medicamento, porque ele pode se agravar.
Fica uma dica também. Eu tenho um texto no meu site, depois, se você quiser deixar para o pessoal, que explica bem como identificar uma pessoa que está sofrendo de depressão e que não é simplesmente algo pontual, é algo que precisa ser olhado, precisa ser cuidado. Beleza, a gente vai deixar sim o link do seu contato para o pessoal que quiser acompanhar. Vamos falar de um outro ponto interessante. A gente falou das emoções, a gente falou como a gente pode manejar. Pessoa explosiva. E eu já tentei mudar, só que eu não consigo. E aí eu te pergunto, Suzy, como é que eu quebro os velhos hábitos? Como é que eu crio novos hábitos? Em relação às emoções, é bastante importante a gente entender que temperamento não é um castigo, tá? Não é algo que eu não possa Uhum. mudar. Então, quando nós falamos eu sou uma pessoa explosiva, já é uma fala que eu me identifico com isso. E eu poderia, então, mudar dizendo eu tive um momento de explosão. Para que a gente possa dar esse passo de mudança, seja uma mudança comportamental, ou seja uma mudança na vida mesmo, mudar de cidade, mudar de emprego, enfim, adquirir hábitos novos, é muito importante se autoconhecer. Não tem, assim, outro caminho. Porque o autoconhecimento é que me faz compreender quais são as coisas que me impedem de sair dessa zona de conforto. Eu não quero mudar, eu tenho dificuldade de criar novos hábitos, porque dá trabalho, gente. A gente não quer sair do quentinho, a gente não quer sair, fazer esforço, e a gente tem preguiça de fazer isso. Mesmo quando eu Uhum. luto contra essas, eu quero fazer um esforço, muitas vezes eu me deparo com alguns bloqueios, que são crenças limitantes que a gente acumula ao longo da vida. Ah, são também autoimagem, o que eu penso de mim, o que as pessoas esperam de mim. Então, são coisas que a gente precisa realmente estar se conhecendo para que a gente possa eliminar esses obstáculos e, a partir dessa eliminação de obstáculos, a gente ir ganhando autoconfiança, ganhando um espaço de aprendizado e aí a gente vai ampliando também a nossa zona de conforto. Tá. Pessoal, eu estou percebendo que o pessoal está fazendo bastante pergunta. Percebi Aqui são também. tantas perguntas. Tem bastante perguntas e a gente não está conseguindo. Eu estou regulando o tempo para a gente também conseguir fechar a live no tempo previsto pelo Instagram. E a gente vai deixar um espaçozinho para vocês no final e a gente vai tentar responder as perguntas de vocês. E se não der tempo, em outro momento, a gente faz um convite para a Suzy voltar aqui e conversar mais com a gente. Então a gente também deixa o contato dela, tá? Eu também É, ia sugerir isso. Dá o meu e-mail para o pessoal e eu me uhum, comprometo de ir aos poucos mandando a resposta por e-mail, tá? Assim as beleza, então. pessoas não ficam sem ter as suas respostas. Então tá bom. Então, como a gente percebeu, então, para reconhecer uma emoção, a gente tem que fazer então esse trabalho, esse mergulho dentro da gente mesmo. Isso. Então, a gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Pelo que eu percebi nas falas, né? E a gente sabe que na correria do dia a dia, na universidade, no nosso trabalho, isso acaba, de certo, sendo limitante, né? E aí, e agora com essa pandemia, então, tem nos dado tempo, vamos assim dizer, né? Então, para pensar sobre quais são os exercícios que a gente pode reforçar esse autoconhecimento, como é que a gente pode trabalhar nesse período aí de crise, o autoconhecimento na pandemia. Bom, existem alguns exercícios que são simples e são valiosos. Um deles é como a inteligência emocional, ela depende muito desse autoconhecimento, de eu conseguir compreender as minhas emoções, o que as causa e como eu lido com elas. E a partir de mim, eu também consigo começar a compreender as emoções do outro e como lidar com as emoções do outro. Então, um exercício bastante simples seria, ao final de um dia, você faz uma revisão das emoções do seu dia.
que eu senti hoje? Eu tive um momento que eu senti alegria, e isso está relacionado a uma conquista minha. Eu tive um momento que eu senti tristeza, e isso está relacionado à sensação de perda de algo. E aí você pega um caderno e no final do dia, lá antes de dormir, você anota, nomeando as suas emoções, usou as emoções e qual foi o seu comportamento. E aí você pode, então, fazer uma análise se esse comportamento foi adequado ou se você poderia ter agido de uma outra maneira. Ao fazer isso ao longo de alguns dias, sei lá, se você conseguir fazer pelo menos durante um mês, você vai começar a perceber como que as emoções atuam em você mesmo. E como você poderia tentar fazer, agir de uma maneira diferente. É, inclusive, muito útil que você se imagine naquela situação agindo de uma maneira adequada. Você está criando novas sinapses cerebrais. Você está criando novos caminhos cerebrais. De tal forma que isso começa a ficar também mais automatizado. Então, esse é um exercício bastante simples. Um segundo exercício que eu acho indispensável, e eu mesma faço muito isso, é a meditação. Também posso mandar para vocês um modelo de meditação. Você, todos os dias de manhã, fazer uma meditação e se perguntando o que está presente hoje aqui? Como é que está o meu corpo físico? Qual é a necessidade do meu físico? O que está presente no meu corpo emocional? O que o meu emocional está precisando? Qual é a necessidade? Como é que está o meu mental? E assim você vai fazendo um trabalho de autoconhecimento, de reconhecimento de necessidades, e você consegue direcionar o seu dia para atender essas necessidades. Uhum. E aí eu vou te dizer outra coisa. A maioria de nós que está ouvindo isso não vai fazer. Isso é. Por que não vai É como se fosse fazer? um treino. Porque a gente tem que sair da zona do conforto, porque dá preguiça. Hum, Então, eu vou deixar uhum. outra dica para que você se motive a fazer isso. Né? Ó, tô contando a reza e o vigário, hein? Quando a gente terminar essa live, faça a seguinte pergunta para você mesmo. O meu temperamento, o meu comportamento hoje, ele me ajuda? É um comportamento que me ajuda na minha vida profissional? O meu temperamento, o meu comportamento é bom, ele cultiva a minha relação afetiva, amorosa? É um relacionamento que cultiva, que é bom para minha relação familiar? E aí você tem uma pergunta, porque se você perceber que você precisa mudar, aí, se você perceber isso, você consegue fazer esse esforço e fazer 2 exercícios simples, ou pelo menos um deles, ou no final da noite, ou de manhã na meditação. Se os dois, melhor ainda. Agora, se você Uhum. achar que não precisa, que quem precisa é o seu marido, é o seu filho, é a sua mãe, então não vai usufruir dessa maravilha que a gente está podendo bater esse papo hoje, que é essa live. Entendi. É tudo uma questão de treino, né? A gente vai para Isso, academia treinar corpo físico e a gente precisa treinar o nosso cérebro, né, a trabalhar com a gente sobre essas questões das emoções, né? exato. E falta, eu acho que falta academias, né, para trabalhar a inteligência emocional, tanto na educação, na área da saúde, enfim, né, Existem para orientar o algumas profissional. culturas que ensinam a inteligência emocional desde pequenininho. Então, as crianças já desde cedo trabalhando com autoconhecimento e Uhum. desenvolvendo essa inteligência sobre as emoções. Mas não é a nossa realidade aqui, não é a realidade da maioria das pessoas fazer isso. A gente tem um estímulo para o desenvolvimento intelectual, mas a gente não tem um estímulo para o desenvolvimento emocional. Uhum. Agora, com a pandemia, quem não está equilibrado emocionalmente está tendo muito mais dificuldade de se manter com uma saúde mental, uma saúde emocional, porque a gente está lidando com aquelas emoções básicas que eu falei no início. Uhum. Entendi. Bom, então vamos às perguntas, né? A gente tem alguns minutos aí ainda. Legal. Eu vou
Deixa eu separar. Ó, tem uma pergunta já chegou aqui para mim. Durante o isolamento social, temos tido contato por vezes com um único grupo específico, o de casa. O que isso pode alterar positivamente ou negativamente no equilíbrio emocional? É possível nesse momento melhorar a minha relação com a família? Eu creio que sim, e é evidente que depende muito das pessoas que estão envolvidas, do tanto de inteligência emocional que elas podem trazer para este momento. Daí que eu Uhum, falo que a inteligência emocional ela é tão importante. A maior dica que eu posso deixar para vocês nesse momento é procurem entender as necessidades uns dos outros. Não elimine a sua necessidade, porque isso vai dar problema. E procure ter essa empatia de perguntar o que meu marido, o que meus filhos precisam, o que nós estamos precisando, para que vocês possam sinceramente e abertamente falar e conversar sobre essas coisas. E assim, um ajuda o outro, um conhece melhor o outro. Olha que possibilidade incrível, a gente quase não se vê, todo mundo trabalha, escola, como você disse, essa loucura toda, a gente convive muito pouco. E agora a gente tem a oportunidade de conhecer realmente aquelas pessoas que nós amamos tanto. E de dar o uhum, nosso melhor para elas. Mas é preciso essa boa vontade de perguntar, amor, o que você está precisando hoje? Quando ele estiver uhum, nervoso, bravo, irritado, é que você precisa fazer essa pergunta. Você está nervoso porque você está precisando de um pouco mais de silêncio? Você está... E aí você vai checando o que o outro precisa. E saiba dizer, hoje eu estou precisando de colo, hoje eu estou precisando de calma, hoje eu estou precisando sair desse tédio que é ficar dentro de casa. A gente precisa uhum, se comunicar com amor e com honestidade. uhum. Suzy, a ansiedade, nós conversamos sobre a depressão, né, como a gente maneja a depressão, e a ansiedade específico, o pessoal está perguntando bastante, Uhum. né, como a gente maneja a ansiedade. E a ansiedade, só para ver se eu entendo, ela é essa questão do processo de lidar muito com o futuro, né, de não conseguir. É isso? Não? Você consegue explicar para a gente melhor? Existem vários níveis de ansiedade. A ansiedade está muito ligada ao medo. Como eu disse, um pouco Uhum, de ansiedade é importante para nosso planejamento, para nosso cuidado. uhum, Mas existem vários níveis. Uma ansiedade muito alta é quando eu começo a pensar muitas possibilidades ruins. uhum, Então, aquela dica de separar as informações do que é fato e do que é possibilidade, o que é imaginação. Senão, uhum, eu vou pirando, minha ansiedade vai aumentando cada vez mais. Tá? uhum. E tem também as crises de ansiedade, que é muito dolorido para quem tem. E eu quero aproveitar, se você me permitir, para dar uma dica importante. Sim, Crise de claro. ansiedade, Espaço nosso. a crise do ataque de pânico, é uma crise de ansiedade muito complicada para quem tem. E quem está Uhum, perto não sabe como lidar com isso. A pessoa que tem uma crise de ansiedade aguda ou um ataque do pânico, ela tem um colapso ou uma explosão física, fisiológica. E é como se ela fosse, ela tem a sensação de que, como se fosse morrer. A pressão aumenta, a pressão arterial, ela fica sem ar, ela não consegue respirar. Uma crise de pânico é terrível. Então, a outra pessoa fala assim, calma, fica calma, mas a pessoa não vai ficar calma só com uhum, isso. Então, uma dica muito legal para quem estiver com uma pessoa numa crise de ansiedade aguda como essa é primeira coisa, a pessoa vai estar muito centrada no seu físico, porque ela acha que seu coração vai parar de bater, a sua pressão está alta, ela acha uhum, que vai morrer. Então você tem que tirar a atenção dela do corpo físico. O que você faz? Você olha para a pessoa, pede para ela olhar para os seus olhos e diz: respira comigo, respira comigo. Você tem que estar firme ali, respira uhum, comigo. E essa respiração, ela tem um truque aí. Você faz uma respiração, por exemplo, em 4 tempos, retém 3 e a expiração ela é longa, ela vai em 6 tempos. Então, uhum. respira em 4, segura 3 e expira
respira em 6, bem lento. Uma crise de ansiedade dessa, ela tem uma variação, mas ela vai durar em torno de 10 até 30 minutos. Sendo que o pico dela vai ser entre 10 e 15 minutos. Então, é nesse momento de pico que precisa tirar a atenção. Abre a janela, acende luz, liga a televisão, tira a atenção do corpo físico dela. Porque ela vai estar centrada nessa explosão, entre aspas, que é psicológica, mas desse corpo físico que parece que vai morrer. Então, uma crise de ansiedade pode chegar nesse nível. E aí a pessoa precisa procurar realmente um profissional da área para poder ajudá-la, porque é um processo mais complexo. Mas já que você falou, eu achei que seria interessante. Quem já tem essas Perfeito. crises, nesse momento, vai ter com maior frequência. Entendi, perfeito. Então, só para a gente fazer um resumo da nossa live de hoje. Então, se conhecer é o primeiro passo, né? Se aceitar, né? Se aceitar, ter a responsabilidade com as nossas emoções. E, por último, qualquer, desculpa, É basicamente isso, é o é nomear, basicamente né? isso. O reconhecer, Nomear, aham, nomear, aceitar e tomar responsabilidade. e Num tomar outro responsabilidade. momento, a gente pode falar sobre a tristeza, a gente falou do medo, um pouquinho, né? Uhum. Ó, mas um pouquinho do medo, um pouquinho da ansiedade, a gente pode falar também sobre a tristeza, que tem algumas dicas, alguns recursos. Lembrando que isso a gente nunca faz da noite para o dia, é sempre um treino, né? É um processo. Por É um isso que processo, vale um muito processo. a pena a pessoa também participar de workshops, ler livros, fazer Uhum. terapia. O autoconhecimento vai trazer para a pessoa uma qualidade de vida, uma possibilidade de estar mais alinhado na vida, mais centrado na vida, de ir em busca dos seus sonhos, da sua autorrealização. Enquanto eu não me conheço, eu não sei quem sou, qualquer Não coisa tem como lidar. serve. Como dizia aí um cantor antigo, deixa a vida me levar. Só que o problema é que se a vida leva, né, a gente não Pois sabe é. para onde a gente, né? A gente tem que Aí saber não para onde a adianta gente quer chegar. reclamar depois, né? Não adianta reclamar, é verdade. Suzy, aonde a gente pode encontrar os seus materiais, os seus contatos, as pessoas que querem perguntar mais, saber mais sobre inteligência emocional, saber como desenvolver? Aonde a gente te encontra? Olha, eu vou deixar o meu e-mail para essas pessoas da live, que eu acho que elas têm muitas perguntas que não foram respondidas, que é o falecomigo@suzimendes.com. Fale comigo, @suzimendes.com. Suzy é S-U-Z-I e o Mendes no final é com S. Então tá bom. Tem também o Suzy, meu site, que é o www.suzimendes.com. Lá tem vídeo, lá tem textos, tem materiais. é, Enfim, pode também até me mandar uma mensagem no celular, que é o 11 98255 3000. 11 98255 3000. E eu tenho o maior prazer, eu amo de paixão esse tema, acho que ele é de extrema importância, então estou à disposição de vocês. Suzy, em nome de todos os integrantes do projeto, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui com a gente, Eu tá? que Foi um agradeço. prazer, um papo super bacana. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que a nossa live terá certificado de participação. Você entra no perfil do @ppgs_UFFS e lá vocês entram na bio, lá terá um link onde vocês serão direcionados para um formulário. A gente quer saber um pouco o que você achou sobre a nossa live e preenchendo a gente vai emitir o certificado para vocês. Deixa eu ver se tem mais algumas informações. Bom, para você que já segue a nossa página, já conhece nosso trabalho, continue acompanhando. E para vocês que entraram por links de amigos e encontraram os links nas redes sociais, eu convido vocês a curtirem a nossa página e acompanhar o trabalho do nosso projeto Informatiza UFFS, tudo o que você precisa saber sobre o SUS e o Covid-19. Muito obrigado. Suzy, mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Lucas, queria mandar um abraço enorme para o pessoal do Chapecó e espero um dia poder estar aí presencialmente com vocês. Também convido o pessoal da live para seguir o meu perfil no Instagram, que é o @SuzyMendesConsultora. E lá também tem sempre muito material sobre inteligência emocional, autoconhecimento e essas coisas que eu adoro. Foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigada mais uma vez
a todo o grupo da universidade que nos proporcionou esse momento tão agradável. Então tá bom. Obrigada Bom, pela a gente mediação só. também. Então tá bom. A gente vai deixar então um box, pessoal, aqui na nossa página, então vocês podem lá colocar a dúvida de vocês e a gente passa para a Suzy e aí ela pode responder melhor todo mundo, tá bom? Então tá certo. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Boa Então é noite e isso. até uma próxima. Boa noite.